Olá pessoal, hoje a tarefa hercúlea é apresentar o terceiro dos grandes clássicos dentro da sociologia. Claro que o século XX nos reservaria sociólogos de envergadura gigantesca, como José Ortega y Gasset, na Espanha, como Eric Voegelin, na Áustria, e outros, Raymond Aron, na França, mas dentro da sociologia clássica são três. Como brincamos uma determinada aula, os três porquinhos, que faria a casa mais estruturada. Émile Durkheim, o francês, Karl Marx, o alemão, e hoje Max Weber, também nascido na Alemanha no ano de 1864. Weber, por ser um dos três clássicos, já é uma justificativa dessa aula, mas mais do que isso, Weber cria uma sociologia distinta das outras duas, das outras três, quatro sociologias que nós estudamos. Eu vou pontuar somente três aqui para que vocês saibam. Weber discorda da sociologia de Émile Durkheim, que é contemporâneo seu, só que vive numa França já industrializada, numa França já consolidada como Estado-nação. A Alemanha não. A Alemanha de Weber havia se reunido, ou nascido, ao som de Richard Wagner em 1871. E essa é a tarefa do sociólogo Max Weber, entender quais são os destinos dessa Alemanha recém-nascida. E é isso o interesse de Weber, o interesse na filosofia, na política, na antropologia, na religião. Como os grandes, Weber se ocupa de várias causas e não uma causa só. Aliás, a sua sociologia vai ser marcada exatamente por buscar várias causas, o que nós chamaríamos hoje de probabilismo. Ele olha para Karl Marx, ele dialoga com Karl Marx e critica a monocausa de explicações que existem em Marx. Explico melhor. Para Marx, a economia determina todas as outras superestruturas. Determina a educação, determinação do Estado, determina as relações sociais, ou seja, a forma como se produz determina todas as outras formas que são representações e imitações exatamente dessa produção burguesa para o lucro. Weber não vê assim. Weber vê, inclusive, na economia, uma das determinantes, assim como via na religião outra determinante, assim como via na cultura outra determinante. Então, ele conseguiu criar, na verdade, um método tão mais complexo que dificulta, inclusive, a aula de hoje. Isso é só a abertura. Weber se casou com uma pianista puritana, isso é importante dizer, puritana, ela era protestante puritana, moderada, diga-se de passagem, mas seguidora de João Calvino. O puritanismo vai influenciar as obras weberianas. Weber teve uma vida produtiva muito grande, teve uma vida prática. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele chegou a ser responsável e administrar um hospital de guerra. Weber se alistou e foi para a Primeira Guerra. Weber ajudou a redigir, ainda que indiretamente, o documento da Liga das Nações no Palácio de Versalhes, o Tratado de Versalhes. E depois, mais tarde, Weber vai ajudar a redigir a Constituição da República de Weimar, a famosa República de Weimar. Então ele teve um papel político que pouquíssimos teóricos tiveram. Então ele não foi só um homem teórico, foi um homem prático. Weber
teve problemas pessoais, principalmente com seu pai. O pai falece 2 meses depois de uma briga ferrenha que ambos tiveram. Weber fica internado pelo menos 8 meses no manicômio, se afasta, volta a dar aulas na universidade e volta a se interessar cada vez mais por um leque quase que infinito de causas para que ele pudesse entender o eu, o seu eu e as circunstâncias daquela Alemanha recém-nascida. Mas vamos para a teoria de Weber, que ele inventou de novo. Uma coisa eu já disse, que Weber então não acredita numa única causa como motivo de compreensão daquilo que ele vai chamar, que vai ser o centro da sua sociologia, que é a ação social. Mas o que é ação social, Rufino? Olha só, uma ação dotada de sentido. Por que é uma ação dotada de sentido? Porque se, por exemplo, começa a chover e eu abro um guarda-chuva, a causa da minha ação é a natureza, não é uma ação social, ela não tem um sentido. Agora, se começa a chover, eu abro o guarda-chuva e ofereço a alguém que está do meu lado a cobertura desse guarda-chuva, eu criei uma ação dotada de sentido e ele compreendeu o sentido. Olha a complexidade disso. Então, se eu estou caminhando e não encontro ninguém, eu estou numa ação individual. Mas se eu encontro alguém em cumprimento, eu acabei de dar um significado, dei um sentido para a minha ação e terei como resposta. Então as pessoas mandam, as pessoas obedecem. Os professores dão aula e os alunos aprendem, ou deveria ser pelo menos assim. Isso é uma ação dotada de sentido. E o papel do sociólogo é exatamente compreender o sentido dessa ação. Olha a complexidade para que você possa entender isso. Como é que você mede as inúmeras causas que influenciam um único evento? Então, preste atenção. A ação social é o centro da sociologia compreensiva de Max Weber. É assim que se chama. Sociologia compreensiva de Max Weber. Então, a ação social. Só que, então, se há uma miríade de ações, para entendê-la eu preciso criar, na verdade, categorias. Por isso Weber vai ser acusado de ser um idealista pelos seus críticos, principalmente os materialistas, histórico-dialéticos, traduza-se os marxistas, né, de maneira muito simples. Então, ele vai criar categorias para entender as ações, e ele vai dividir essas ações em 4 tipos de ações. Weber percebe que a marcha da sociedade é exatamente uma marcha racional e burocrática, e ele acredita que as afetividades e as emoções deixariam lugar. Não acredita piamente, não acredita que há um determinismo, mas ele está percebendo que a sociedade marcha para essa racionalidade burocrática. Então ele acredita que os afetos seriam substituídos por decisões racionais, inclusive na sociedade, e por isso ele se interessa por esse Estado grande, racional e burocrático. Como o político lidaria com esse Estado grande, racional e burocrático? Quais são essas ações? Guardem, isso é importante saber. A ação racional por finalidade é quando você estuda para passar no vestibular. Você não estuda porque o estudo é um bem em si próprio. Você estuda para passar no vestibular. Você tem, então, uma ação racional, você racionalizou aquilo para que você atingisse a finalidade. Então, nós temos ações sociais que são ações racionais por finalidade. Lembrando, você estuda para que você atinja determinado fim, passar no vestibular. Existem ações racionais por valores. Isso é muito importante e eu não posso esquecer aqui de falar mais de valores, como Weber vai encarar isso cientificamente. Então vamos lá. Então, ação racional por valores. Como isso se dá? Eu não estudo para uma finalidade. Eu racionalmente escolho estudar porque vejo em estudar um bem em si próprio. Deu para entender? Por valores é um bem em si próprio. Correto? Então, a ação social pela emoção, pela afetividade, pela raiva, pelo ódio. Aqui cabe um capítulo especial dentro da antropologia, que eu farei mais em breve, que é o antropólogo brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, que vai à Alemanha para estudar Weber e depois escreve o famoso Raízes do Brasil,
que vai tentar identificar qual é a identidade do brasileiro, e ele vai dizer exatamente que os brasileiros agem socialmente pela afetividade, pelo coração, por isso nós somos cordiais, nós abraçamos, nós convidamos um estrangeiro para ir à nossa casa no primeiro encontro que nós temos com ele, nós somos afetuosos, nós somos latinos nesse sentido, e a cordialidade vem de core, de coração. Nós colocamos o coração e tomamos nossas decisões sociais pelo coração e não pela racionalidade finalista ou valorativa. Isso é um capítulo à parte, uma aula à parte que nós faremos então. E por fim, a ação social pela tradição. Pela tradição é porque o grupo social ao qual você pertence faz. Então, por exemplo, uma torcida de futebol tem uma tradição, então você a veste por tradição, não foi uma escolha racional finalista, não foi uma escolha valorativa, mas foi pela tradição. Há profissões que são escolhidas pela tradição. O avô é médico, o pai é médico, o avô é dentista, o pai é dentista, o avô é advogado, o pai é advogado. Pela tradição ele é levado exatamente a essa escolha. Então, ele trabalha com tipos ideais, percebam? São tipos ideais que nunca a ação na realidade vai compreender a todos eles. Mas para entender o que está acontecendo na sociedade, ele vai se pautar por essas ações sociais. Vamos repetir? Ação social por uma razão de finalidade, por uma razão valorativa, por uma afetividade, uma emoção ou pela tradição. Claro? Então, fechamos aqui como ele trabalha e o exemplo de como Sérgio Buarque pegou. Olhou para o povo brasileiro e entendeu que a ação social brasileira, a ação atribuída de sentido de um brasileiro para o outro, de um brasileiro para os estrangeiros, era exatamente a cordialidade, assunto para a próxima aula. Entendeu como é complexo? Entender isso, por isso é magistral a obra que vai tentar entender o Brasil a partir dessa ferramenta sociológica, antropológica, que é Max Weber. Então, Weber vai tentar entender a sociedade por essas ações sociais. Eu preciso mostrar o Weber aqui, senão vocês ficam sem saber quem é aqui o nosso sociólogo em questão hoje. Tá? Claríssimo isso? Olha, depois eu vou disponibilizar esse quadro aqui para vocês. Aqui ele mostra algumas ações, não vai dar para ver muito, mas ele dá um exemplo muito superficial. Não gostaria de usar isso agora aqui. Bom, então, se o cientista agora, ele tem como objeto central a ação social, e ele criou 4 categorias para entender isso, como é que fica a relação dele com o objeto que ele vai investigar? Ele precisa primeiro entender que não existe, o Weber é muito inteligente nisso, que não existe uma escolha que não tenha uma subjetividade. Por exemplo, ainda que eu esteja dentro das ciências da natureza, que eu vou estudar uma placa de célula, como faz um biólogo, ele tem alguma subjetividade naquela escolha. Claro que ele não vai se apaixonar por uma placa de sangue na qual ele está estudando a hemoglobina. Mas, por exemplo, num objeto social que ele vai escolher uma tribo urbana, operários, e ele vai acabar se envolvendo. Então, existe uma subjetividade. E o Weber, ele fica muito preocupado com isso. E ele vai criar, na verdade, uma distinção, que é o juízo de fato e o juízo de valor. Para Weber, o juízo de fato é o que a coisa é o ser em si. Deus do céu, Rufino, você está complicando. Olha, perceba que há influência weberiana, kantiana aqui. Então, o juízo de fato, o que a coisa é em ato puro, está ali, está acontecendo, certo? O juízo de valor que será atribuído à coisa, é, na verdade, um dever ser, é o que acontecerá, o que está em potência. Então, ele não acredita na neutralidade total, mas ele vai dar uma receita para que o cientista lide com essa proximidade com o objeto investigado. Então, vamos lá.
Como se dá isso, Rufino? Ele vai falar de duas vocações, a ciência como vocação e a política como vocação, que são dois livros. Na verdade, o segundo é um ensaio que ele faz numa palestra e que todo político deveria ler. Então, a ciência como vocação. O cientista, o que ele faz com o valor que ele já possui? Com os valores que ele possui? Ele tem que tratar isso como um dado. Isso não pode influenciar nas suas decisões. Não que ele vá abandonar os seus valores, se coisificar como quer, por exemplo, Emile Durkheim, a coisificação do seu objeto. Não, é impossível que você se coisifique enquanto objeto. Então, portanto, você vai suspender esses valores como dados que você deve usar como referência. Então, percebeu? O cientista, como vocação, deve sim manter os seus valores, mas usá-los como dados, para que eles não interfiram nas decisões desse cientista. Já o político, por sua vez, ele vai usar o valor no seu máximo, porque um político sem causa, para Weber, não é um político, é um oportunista. Todo político deve possuir, de certa forma, uma causa. É isso a justificação. E essa causa, esse valor que ele possui, vai se desdobrar numa ética, que é uma ética de convicção. A ética da convicção. Um sindicalista tem ética de convicção, e é uma convicção inflexível. Ele não muda, ele carrega isso para o resto da sua vida. Já quando no poder, essa ética de convicção, segundo Weber, deve sofrer uma modificação e passar então a ser uma ética de responsabilidade, ou da responsabilidade, que está muito próxima. Raymond Aron, um sociólogo que interpreta Weber, vai dizer que está muito próximo da virtude maquiavélica, que é a capacidade de ser flexível, de tomar decisões, e a hora de tomar decisões saber que existem outras causas envolvidas, outros valores envolvidos, e que no momento da decisão, muitas vezes, o político, ético e responsável vai abrir mão, inclusive, das suas convicções, de uma ética de convicção. Olha que coisa maravilhosa essa distinção que nenhum político brasileiro conhece, raríssimos. A gente deve ter 0,01% que entenda o que é a política como vocação para Weber. Um político deve sim ter uma causa. Essa causa é o valor que o político possui. E esse valor, na prática, deve ser sim sua ética de convicção. Mas quando no poder, essa ética de convicção deve se tornar uma ética de responsabilidade. Ela deve ser flexível a ponto de ele conseguir, então, entender as outras causas e os outros valores ali envolvidos. Só mais um pouquinho, a gente encerra aqui e volta para a segunda parte. Weber vai deixar claríssimo que ele está dentro de uma onda antipositivista. A leitura de Nietzsche o influencia nesse sentido. A olhar, por exemplo, para o positivismo de Augusto Comte, que quer imitar a física, Weber não se sente bem e se afasta. A olhar para um positivismo de Emile Durkheim, que quer trazer e comparar a sociedade a um organismo vivo, biologia, ele também não se sente bem, mesmo porque Durkheim está numa França muito bem instalada e quer pensar somente na continuidade daquela sociedade e o que pode regrar aquela sociedade. O Weber, não, ele vai fazer a distinção das ciências naturais, inclusive do positivismo. Em Karl Marx, ele se afasta. Por quê? Porque ele diz que as ciências humanas são diferentes das ciências sociais, porque as ciências humanas lidam com subjetividades. Ou seja, as ações sociais são miríades de subjetividades, intersubjetividades. Uma ação necessariamente não terá o mesmo sentido para 2 ou 3 pessoas. Ela terá sentidos distintos. Então eu faço um gesto, ele pode ser interpretado de maneiras distintas para cada pessoa. Então é difícil por isso que eu não acredito numa sociedade ideal. Weber não vê isso como os outros veem, como Augusto Comte vê, como Marx vê, porque para construir uma sociedade ideal eu teria que ouvir todas as subjetividades, entender o sentido na ação de todos aqui dentro dessa sociedade.
e isso impossibilitaria, porque você teria que eliminar aqueles que não pensam iguais a você. Então, por isso, é chamado de sociologia da compreensão. Eu encerro essa primeira parte e volto então com a segunda parte da nossa aula sobre esse sociólogo Max Weber.